O céu roncava em volta do bando quando um homem de cabelos azuis se aproximou, curioso e sério. Ele explicou que veio investigar a tempestade que surgiu do nada e sugeriu que a colega do protagonista, que jazia deitada, provavelmente havia usado a magia daquela tempestade. Com um sorriso estranho, ele comentou a contradição mais óbvia. Apesar de ela parecer uma pessoa comum, sem traços de cultivo, como poderia ter um poder tão avassalador e, pior, sem nem saber que o estava usando? O protagonista então responde, direto. Na verdade, quem estavam confusos ali eram eles mesmos, já que chegaram há pouco tempo e outras pessoas poderosas como ele apareceram e levaram os companheiros de Prota. O homem de cabelos azuis gargalhou alto, incrédulo, e devolveu com ironia. Será que tudo aquilo cabia na conta de uma mera coincidência? Afinal, entre os colegas do grupo havia gente com potencial extraordinário, e, de repente, cultivadores poderosos surgiram e os levaram. Agora, curiosamente, ele próprio estava ali, bem em frente àquela mulher. Aquilo não parecia só acaso. Como ele mesmo resumiu. Isso realmente não parecia ser só coincidência. O tom mudou. Com um olhar penetrante, o homem perguntou se eles sabiam onde estavam. Revelou que aquele lugar se chamava Caminho da Ascensão, um tipo de portal-chave para reinos superiores, e que em poucos meses uma fenda dimensional iria se abrir exatamente ali. Isso só acontece a cada 1000 anos, explicou ele, e já havia cultivadores de alto nível e seres espirituais se reunindo ao redor, prontos para ascender. Então, que cultivadores poderosos aparecessem perto deles não era estranho, era esperado. O protagonista permaneceu em silêncio, não porque não entendesse, mas porque já sabia da gravidade da situação. O Sr. Barriga, confuso, falou então que os cultivadores anteriores haviam levado os colegas deles com a promessa de se juntar às seitas e perguntou como é que todos iriam ascender ao reino superior. Como quem tira uma carta escondida na manga, o homem de cabelos azuis explicou que mortais provavelmente teriam dificuldade de entender. Entre os cultivadores existia uma técnica que encolhia grandes objetos e os armazenava dentro de ferramentas mágicas, e, por isso, eles provavelmente comprimiram suas seitas dentro dessas ferramentas. O objetivo? Ascender junto com a seita quando o portal se abrisse. Ele até contou que guardou um dos castelos subaquáticos do seu clã, com 1800 dragões marinhos adormecidos, dentro de um item. E então sugeriu que, se a colega do protagonista se juntasse ao clã dele, ela poderia se tornar algo verdadeiramente extraordinário. O Sr. Barriga tentou se aproximar, pedindo para que o homem esperasse. De repente, uma pressão enorme o fez ajoelhar, sufocando, o tom do homem mudou completamente. Ele declarou que daria o próprio sangue por ela e que a aceitaria como uma parente, isso seria melhor para todos eles. Com uma expressão aterradora, ele deixou um conselho sombrio. Normalmente não façam perguntas a cultivadores de alto nível. Enquanto o Sr. Barriga sangrava pelos olhos e pela boca e o protagonista jazia no chão, o homem continuou a andar calmamente, dizendo que respondeu por generosidade, porque, em circunstâncias normais, cultivadores daquela estirpe os haveriam matado por fazer qualquer pergunta. No céu trovejante, um dragão recuava e desaparecia. Na manhã seguinte, a colega de olhos dourados acordou atônita. Todos haviam sido sequestrados. Primeiro foi um deslizamento, depois cultivadores, e agora dragões? O que estava acontecendo? O Prata, um companheiro, se aproximou, tentando acalmá-la. Ela suplicou que ele não fosse levado também. Sem o protagonista, disse, ela não sobreviveria na floresta. O Prata não falou nada em voz alta, mas pensou que, infelizmente, o tempo deles havia acabado. De repente, uma pressão explodiu no corpo da garota. Ela caiu de joelhos, gemendo, como se algo dentro dela estivesse reagindo. Então surgiu uma figura estranha. Um velho montado num tigre, ou seria um veado? É um tigre. Não, pô, é um viado. Onde é que tu já viu um tigre com chifres? Ui, teu pai é aquele corno. E pior que parece ele mesmo. Ai, pai, é você? Pai? Sim, sou eu, pai Guilherme. Guilherme. Filha da Letícia. Letícia, irmã da Júlia? Sim. Filha da dona Ana? Sim. Neta da vó Maria? Sim. Conheço não. Com a risada típica de vilão barato. Num tom condescendente,
Ele explicou a situação. Quando o portal da ascensão está prestes a abrir, o espaço ao redor fica instável, e eles haviam sido pegos naquela tempestade espiritual. Ele dizia ser capaz de ler a situação desses mortais tão claramente que chegou a afirmar a aslada conclusão de toda a cena. Ele perguntou quem havia irradiado aquela consciência tão poderosa, parecia até um sábio do reino superior que havia descido, e insinuou que talvez fosse a própria garota. O Sr. Barriga, sempre metido, tentou defender a resposta e levou um tapa que o deixou ainda mais ridículo. O protagonista, carregando a situação nas costas, conseguiu salvá-lo por pouco, embora suas costas ficassem quase destruídas. O Sr. Barriga perguntou se ele estava bem. Bem é o caralho. Se você não fosse um inútil, eu não teria me sacrificado para te proteger. Mas não, você nunca ouve, nunca aprende. É por isso que eu odeio macacos como você. O velho, ou velha, pegou a colega do protagonista e observou que, apesar de ela não ter raízes espirituais, seu poder poderia ser despertado por ele. Imaginou o que aconteceria se uma consciência tão estranha evoluísse para a consciência divina de um cultivador. A garota chamou pelo protagonista e pelo Sr. Barriga, apegada aos laços mundanos. O velho reclamou desse apego mesmo após oferecer cuidar dela. Usando magia, ele levantou o protagonista e o Sr. Barriga, sufocando-os, e ameaçou cortar os laços da colega do protagonista. A colega implorou que ele não fizesse nada. O velho respondeu que, para aquilo acontecer, ela teria de esquecer todos os laços mundanos, e ela, dolorosamente, aceitou. Só então ele deixou o protagonista e o Sr. Barriga em paz. Por fim, ele declarou que deixá-los ali seria a morte certa. Em vez disso, faria algo mais humano, levaria o grupo para uma nação mortal próxima. Reuniu energia espiritual e abriu um portal aleatório, admitindo que nem mesmo ele sabia para onde a fenda os levaria através daquela dimensão. A fenda começou a sugar tudo para dentro, e o protagonista, mantendo a calma, tentou primeiro pegar as ervas medicinais antes de ser arrastado. No mesmo instante, eles são arremessados para outro lugar. Quando a luz some, o protagonista e o Sr. Barriga estão estirados em um beco estreito, o chão ainda úmido da chuva. O protagonista se levanta devagar, olhando em volta, confuso. Diversas vozes ecoam por ali, e ele murmura para si mesmo: "Na minha vida passada, nunca caí em um lugar como esse." Em seus pensamentos, ele conclui que aquele velho, ou velha safada, estava certo. Caíram mesmo em um lugar completamente aleatório. Mas havia algo de estranho, aquele caminho parecia familiar. Dando alguns passos, ele reconhece o cenário e diz em voz baixa: "Esse é o lugar onde vivi antes, a capital de Angu. A cidade de Céu." O Sr. Barriga, ainda atordoado, resmunga: "Eu não tô conseguindo acompanhar o que tá acontecendo aqui." O protagonista concorda com a cabeça, igualmente perdido. O Sr. Barriga suspira e diz: "Seria ótimo se isso fosse só um sonho. Mas pelo menos só restamos nós dois. Devemos nos sentir aliviados por não termos sido levados por aqueles monstros." O protagonista, porém, pensa o contrário. Ele pode achar que é sorte, mas, na minha vida passada, eu não era nada além de um simples coletor de ervas. Assumindo a liderança, o protagonista diz que não podem ficar naquele beco para sempre e propõe saírem dali. Pouco depois, já no meio do mercado, o Sr. Barriga observa as pessoas cochichando e pergunta: "O que eles estão sussurrando?" O protagonista responde com um sorriso confiante: "Estão dizendo que nossas roupas parecem engraçadas. Mas relaxa, eu sei um pouco de chinês." O Sr. Barriga encara as costas do protagonista, preocupado com os ferimentos abertos, e insiste: "Você devia tratar isso logo." Mas o protagonista apenas sorri: "Relaxa, isso não é nada." Em pensamento, ele confessa: "Mentira. Essa língua nem é chinês, e só um idiota como o Sr. Barriga acreditaria nisso. Na minha vida passada, sofri 2 meses como mendigo só para aprender o básico da língua, mas agora, eu não preciso passar por isso de novo." Decidido, o protagonista comenta que precisam comprar roupas novas. O Sr. Barriga logo retruca:
E como é que a gente vai fazer isso se não temos dinheiro? Pouco depois, entram em uma loja. O dono, empolgado, pergunta se eles deixariam que ele comprasse aquela erva preciosa. O protagonista concorda, avaliando a planta. Essas raízes de bambu amarelo têm pelo menos 800 anos. O vendedor fica impressionado. Sim. Isso deve valer uns 15 lingotes de prata. O protagonista começa a suar. Nunca tive tanto dinheiro na minha vida passada, pensa ele, mantendo a pose firme de Sigma. Então fala com autoridade. Se apresse. Mais tarde, já com o dinheiro em mãos, eles encontram uma residência simples, que seria o novo lar dos dois. A partir dali, o protagonista passaria a ensinar a língua local ao Sr. Barriga. Em silêncio, ele pensa, fiz parecer que estava tudo certo, mas depois de subornar alguns caras por placas de identidade, comprar o terreno e a casa, só sobrou um lingote de prata. Deve ser por estarmos na capital, aqui tudo é mais caro. Depois de refletir por um momento, ele murmura. Espera, eu nem tô mais na capital, mas aqui continua tudo caro. O Sr. Barriga observa quieto, reparando nas costas ensanguentadas do amigo. Depois de um tempo, sorri e diz: já que estamos em um lugar completamente novo, acho que devíamos nos chamar de forma mais íntima, como amigos ou irmãos. E, obrigado por tudo que fez hoje à noite. O protagonista muda de assunto, voltando ao foco. A razão de termos tanto dinheiro agora é porque vendi aquelas ervas. Mas, se elas acabarem, não teremos mais fonte de renda. Precisamos pensar em um jeito de ganhar dinheiro. O Sr. Barriga então sugere: podemos usar a prata que sobrar da venda das ervas para começar um novo negócio. Em seus pensamentos, o protagonista reflete que, com todo aquele dinheiro, eles poderiam se virar bem por um tempo. As habilidades do Sr. Barriga eram dignas de uma empresa de porte médio, então, no mínimo, conseguiriam se sustentar. Mas para o protagonista, isso não era o bastante. Ele havia regredido no tempo. E, dessa vez, por que não sonhar mais alto? Afinal, o pato não se contenta com migalhas. Ele segue pensando que o Sr. Barriga, na verdade, era um gênio das artes marciais. Na sua vida passada, depois de ler alguns livrinhos baratos de artes marciais de terceira categoria vendidos nas ruas, o homem virou um artista marcial em poucos meses. E quando finalmente teve acesso às técnicas avançadas, tornou-se um dos guerreiros mais poderosos da região. Mas e se ele aprendesse as técnicas avançadas desde o início? O protagonista sorri sozinho. Isso poderia antecipar o nascimento do artista marcial mais forte do mundo em alguns anos. É claro que ele não faria isso apenas por bondade. Afinal, o Sr. Barriga era seu porco de ouro, e ele pretendia se beneficiar muito com o sucesso do seu parceiro. Com um sorriso malicioso, ele se vira e diz: este é um mundo de artes marciais, certo? Então, por que não aprendemos um pouco de autodefesa primeiro? Nunca se sabe que tipo de gangue pode vir atrás da gente quando começarmos nosso negócio. O Sr. Barriga, suando de nervoso, responde: mas, artes marciais não são ensinadas por qualquer um. Essas coisas são segredo de seitas. Como é que a gente vai aprender algo assim? O protagonista ri por dentro. Como esperado de um nerd de novels, pensa ele. Sabia que esse tipo de papo deixaria ele interessado. Então, ele começa a explicar. Nesta cidade existem 7 seitas famosas. Entre elas estão a seita dos matadores de demônios, o Templo da Ascensão, a Casa do Pássaro Contido e a seita dos 7 misteriosos, aquele lá do Kung Fu Panda, praticamente. Do outro lado, temos as não ortodoxas, a Matilha da Presa, a Associação da Noite Sombria e a Fortaleza do Dragão Lutador. Juntas, as pessoas as chamam de as 4 estrelas e os 3 demônios. Ele continua, empolgado. A seita dos matadores de demônios foca em técnicas de espada e lâmina. O Templo da Autorrestrição é uma seita budista. A Casa do Pássaro Contido é tipo o FBI ou a CIA deste mundo.
E a seita dos Sete Misteriosos tem uma longa história, eles aprendem todos os tipos de artes marciais. Já os Três Demônios, bom, dizem que são mestres em furtividade e feitiçaria. Fazem muitas coisas legais, digo, ilegais. Por fim, ele pergunta: "E aí, Sr. Barriga, com qual seita você gostaria de aprender?" O homem pensa por um momento e responde com firmeza: "A seita dos Matadores de Demônios. Um artista marcial deve empunhar uma espada. Um homem deve dominar a lâmina." O protagonista sorri em pensamento. Perfeito. Isso combina com o homem que foi chamado de o melhor espadachim da sua vida passada. Mas, finalmente, o Sr. Barriga resolve usar seus 2 neurônios e pergunta: "Espera aí, como é que você sabe tudo isso? Faz pouquíssimo tempo que chegamos aqui." O protagonista dá de ombros, com um sorrisinho. "Ah, eu só fofiquei com algumas pessoas por aí." 3 meses depois, os dois estão diante dos portões da seita dos Matadores de Demônios. O protagonista mente descaradamente para o guarda dizendo que o Sr. Barriga é seu irmão mais velho e que ouviram dizer que aquela seita era famosa, então queriam aprender artes marciais ali. O guarda olha para o Sr. Barriga e pede desculpas. Aprender artes marciais nessa idade é meio difícil. Mas o protagonista, sempre com seu jeitinho malandro, entrega discretamente uma moeda de prata e comenta: "Talvez devêssemos falar com alguém de posição mais alta. Afinal, queremos apenas aprender autodefesa básica." Logo em seguida, ele abre uma maleta cheia de dinheiro, deixando o guarda completamente desnorteado. O homem, atrapalhado, acaba concordando em deixá-los entrar, mas explica que eles só seriam discípulos externos, sem tratamento especial. E, além disso, só aceitariam um deles. Em pensamento, o protagonista bufa: esse dinheiro valia uma raiz de bambu amarelo, e é só isso que eles vão fazer. O Sr. Barriga explode: "Vocês estão tentando roubar a gente?" Mas o protagonista o corta rapidamente, agradecendo ao guarda e dizendo: "Tudo bem. Será o Sr. Barriga quem vai aprender." O figurante ri, debochado. "Certo. Vão até o pátio externo mais tarde." Quando o guarda se afasta, o Sr. Barriga vira para o protagonista, indignado: "Qual é o sentido de aprender artes marciais num lugar tão caro assim? Se eu soubesse antes, teria escolhido outra seita." O protagonista apenas ri e responde: "Você nunca foi bom em esportes de qualquer jeito. Eu vou montar um negócio com o dinheiro que sobrou e te apoiar. Então, só foca nas artes marciais." O Sr. Barriga, suando frio, fala que dará o seu melhor, mas, por ser velho, não sabe se conseguiria fazer muita coisa. O protagonista o interrompe dizendo que acredita nele e tem certeza de que ele consegue. 7 meses depois, durante uma competição realizada dentro da seita, o mestre da seita está tomado pela fúria, perguntando como podia um estranho ter vencido todos os discípulos dele. Dominar uma arte marcial significa compreender sua verdadeira essência, harmonizar o corpo e a mente com ela. Um guerreiro de 3ª categoria que entende o significado de uma arte pode ascender à 2ª categoria. Ao fundir isso com seu próprio entendimento, pode ir ainda além. Mas, para ultrapassar esse ponto, é preciso dobrar o esforço e o tempo investidos. Mesmo assim, há aqueles com talento suficiente para avançar vários estágios de uma só vez. A seita dos Matadores de Demônios é cheia de artistas talentosos, mas, mesmo entre eles, nunca se viu nada igual. Um homem que derrotou todos os discípulos principais em apenas 7 meses. O Sr. Barriga se tornou um artista marcial de 1ª categoria, dominando completamente a técnica da lâmina absoluta do dragão, a mais poderosa da seita. O mestre, furioso e surpreso, se pergunta como era possível alcançar o 1º nível em tão pouco tempo. A 1ª categoria é um estágio que só se atinge com o esforço conjunto de muitos artistas marciais habilidosos. Além disso, o Sr. Barriga era um forasteiro que havia aprendido dentro da seita deles. Para os outros, parecia que toda a tradição da seita havia se ajoelhado diante de um único homem. Imediatamente, o mestre grita para que capturem o Sr. Barriga.
O protagonista, ao ver isso, entende perfeitamente a situação. O Sr. Barriga meteu um pau em todos eles em apenas 7 meses, o homem era um monstro. Diante desse caos, o Sr. Barriga é trancado em seus aposentos, acusado de ser um espião de outra seita. O protagonista também acaba sendo considerado suspeito, mesmo sem saber lutar. Ele pergunta ao Sr. Barriga se ele não estava preocupado, e o outro responde, calmamente: preocupado com o quê? O protagonista explica que eles estão sendo considerados espiões, e que podem destruir seus núcleos de energia ou até cortar o fluxo de Ki. O Sr. Barriga concorda, mas revela que está prestes a ultrapassar a próxima barreira, referindo-se ao avanço de nível. O protagonista, ouvindo isso, fica pasmo, aquele homem era mesmo um monstro das artes marciais. Nem fazia tanto tempo que ele havia se tornado artista de primeira categoria, e já estava prestes a avançar de novo. O narrador explica que o pico marcial vem logo depois da primeira categoria. Esse nível é onde estão a maioria dos líderes das grandes seitas e os anciões mais poderosos. Eles são chamados de mestres absolutos, e há apenas cerca de 1000 deles em toda a nação. O mundo marcial raramente fala sobre isso, porque o pico marcial é visto como o último estágio da arte. O protagonista fala que pode até ter se enganado antes, mas agora tem certeza. Ele conseguiu antecipar o nascimento do maior artista marcial do mundo em 10 anos. Em uma década, o Sr. Barriga provavelmente seria o mais forte do mundo. 7 dias depois, vemos o Sr. Barriga cultivando, expelindo uma energia espiritual intensa. O protagonista, observando, fica surpreso. Isso é a flor de Ki. Ela só aparece para artistas marciais que atingiram o pico. O Sr. Barriga se levanta, firme, e diz: já atravessei a barreira. Agora, não tenho mais medo nem do líder da seita dos matadores de demônio. O protagonista, suando frio, responde: o talento desse cara é realmente invejável. O Sr. Barriga sorri e diz, meio surpreso consigo mesmo: nem eu sabia que era tão talentoso assim. Talvez seja porque sempre amei novelas de artes marciais quando era novo. O protagonista suspira, sem aguentar mais ouvir tanta baboseira, e então, diversas pessoas invadem o quarto. Figurantes armados arrombam a porta, e um deles grita: recebemos ordens do líder. Destruam o núcleo desse espião que ousou roubar as técnicas da nossa seita. O Sr. Barriga, com um olhar frio, permanece em silêncio. O protagonista levanta as mãos, tentando argumentar: esperem! Nós não somos espiões. Mas o figurante ignora e dá um soco no rosto do protagonista, ordenando que prendam os dois. Imediatamente, o Sr. Barriga saca sua espada e corta a mão do agressor. Essa foi a primeira seita que eu entrei. E não esperava ter que fazer isso. Outro aparece por trás, tentando atacá-lo, mas em um instante o Sr. Barriga faz picadinho de todos que estavam ali. Os sobreviventes fogem em pânico, gritando: ele é um artista marcial de alto nível. Corram! Sem se abalar, o Sr. Barriga fala calmamente que pretende visitar outras seitas para continuar seu treinamento, e pergunta o que o protagonista fará. O prota, limpando sangue como se nada tivesse acontecido, diz que irá com ele enquanto sugere que eles vão para a famosa seita não ortodoxa Fortaleza do Dragão Lutador. O Sr. Barriga fala para o prota ir na frente, dizendo que primeiro ia lidar com toda a seita dos anciões dos matadores de demônio. Mais tarde vemos o Sr. Barriga pousando tentando farmar aura tentado. Enquanto sua espada estava toda esquentada, ele pergunta por que o prata demorou tanto. O prata ofegante enquanto escalava a montanha, dizendo que era o Sr. Barriga que era rápido demais em seus pensamentos. Vendo aquela situação, ele lembra da comum. Sr. Barriga criticou a violência dele, mas esse mundo os transforma, que eles fariam de tudo para sobreviver e seria bom se eles voltassem para a vida comum na Terra. Ele segue dizendo que se ele fosse regressar de novo, gostaria de apenas voltar para Terra, mas como não tem jeito, a situação deles é essa, e ele fará de tudo para sobreviver nessa vida. O prota ama fazer o meu trabalho. Ele segue narrando, dizendo que depois de ser traído pela seita dos matadores de demônio, o Sr. Barriga tomou o controle da Fortaleza do Dragão Lutador 2 anos
Depois ele viajou para cada região de Angu para derrotar diversas seitas e no terceiro ano ele finalmente destruiu os emblemas de todas as seitas e ele ficou conhecido como o maior artista marcial sobre os céus e usou sua fama para unir as seitas, formando a aliança marcial 7 anos depois. O Sr. Barriga e o Prota ficavam tão próximos como irmãos ignorando a diferença de idade e o Sr. Barriga criou uma técnica sob medida para o Prota e a chamou de espada cortadora de montanhas para que o Prota herdasse a determinação capaz de cortar até montanhas e dominar a técnica de espada do dragão criado junto dela é uma arte marcial de primeira categoria de verdade diferente de qualquer outra técnica de segunda ou terceiro. Mas só havia um problema, o Prota realmente era inútil, tipo um lixo completo sem talento algum, até um figurante base tinha mais talento do que ele. O Prota fica em desespero vendo que seu talento era horrível e mesmo tendo tudo, tendo o melhor artista marcial sobre os céus como treinador e tendo uma técnica marcial criada especificamente para ele, ele mal alcançou o nível de terceira categoria. Depois de um ano de treino, o Sr. Barriga realmente concorda dizendo que o Prota não tem jeito, ele realmente podia não ter talento para artes marciais, mas tinha talento para medicina e cada pessoa é talentosa de seu jeito. Uma década depois ele testemunhou o nível que ele só tinha ouvido falar em lendas, as 5 energias convergentes da origem, enquanto via o Sr. Barriga literalmente sair luz por todos os orifícios da carga e tendo seu corpo transformado completamente. Eles sentem uma energia diversas, estranho e quase como se ele tivesse sido agraciado com a bênção de Deus. O vendo isso pergunta se ele ainda é o mesmo Sr. Barriga, o senhor, e ele sorrindo perguntar por que ele estava tão surpreso e esse fenômeno é conhecido como obstrução esquelética. Calma aí, mano! Pera aí, mano, qual é? Sou eu, mano? Eu tô remasterizado! Caô, é tu, meu nobre? Que isso, meu parceiro? E aí, cara, ele tá bonita! Ei, você mesmo que está vendo isso, tá esperando o cara pedir para deixar o like, se inscrever e comentar? Tu não presta mesmo. Depois vai chorar nos comentários pedindo continuação e nem ajuda. Que vergonha!